Quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração chamada Eu não vou naufragar. Repita comigo, eu não vou naufragar. Diga assim, a minha casa não vai naufragar. Diga assim, a minha família não vai naufragar. Diga assim, a minha vida não vai naufragar. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, fala sobre uma passagem de um momento muito especial. E nós precisamos, irmãos, saber que existem algumas certezas que nós não podemos negociar. Existem algumas verdades bíblicas que nós não temos nem sequer a chance de negociar numa geração como essa. Existem algumas verdades bíblicas que a gente não pode abrir mão se nós queremos permanecer caminhando, se nós queremos permanecer firmes, se nós queremos ver a nossa casa prosperando. Não negocie princípios que são eternos, não negocie verdades que são bíblicas para a sua vida. Uma dessas é que a Bíblia diz que Deus é bom. Essa é uma verdade que nós não podemos negociar, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Independente de como esteja a nossa alma, independente de como esteja a nossa casa, o nosso casamento, as nossas finanças, a nossa vida com Deus, essa é uma verdade inegociável. Afirmar que Deus é bom o tempo todo é um princípio que nós não podemos negociar, seja a proposta que for, seja a intervenção do inimigo que for, amém? Essa verdade não condiciona aos acontecimentos à nossa volta. Mesmo que a bondade de Deus não seja vista aos nossos olhos, e pasmem, mas a crueldade do inimigo predomine sobre a nossa vista, porque acontece. Existem momentos na nossa caminhada que a gente diz assim, o que prevalece aos nossos olhos é a crueldade do diabo, é a crueldade do inimigo, que a gente só vê maldade, a gente só vê perversidade, a gente só vê covardia, a gente só vê coisas que a gente fica abismado, mesmo que aos nossos olhos prevaleça a maldade, a crueldade do inimigo. Essa certeza precisa estar queimando no meu e no seu coração. Deus é bom o tempo todo. Você pode dizer isso para você? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Existem momentos que Deus estará em silêncio. Isso é bíblico. E às vezes o diabo estará fazendo um baita escândalo. Isso também é bíblico. Mas isso não pode negociar a verdade e o princípio de que Deus é bom. Independente se o diabo está fazendo um grande escândalo, Deus continua sendo bom. Independente se as coisas não saiam do jeito que a gente quer, Deus continua sendo bom. Independente se a gente faça planos e os planos não acontecem, Deus, Ele continua sendo bom. Não abra mão dessa certeza no seu coração. Marcos capítulo 4 começa com Jesus ensinando a uma grande multidão, à beira do mar da Galileia, falando por parábolas, para explicar sobre o grande mistério do reino de Deus. Todo o empenho de Jesus foi para gerar a importância de sermos receptivos à mensagem do reino e cravar em nosso coração essa verdade. Jesus sempre ensinou, olha, o Pai é bom, o Pai é fiel, o Pai nunca vai faltar, o Pai sempre vai sustentar, pode vir o que vier, haja o que houver, Deus continuará sustentando você. Jesus ensinou ali princípios preciosos em todo o capítulo 4 de Marcos. Ele começa falando sobre a parábola do semeador, falando sobre a receptividade da mensagem de Deus, corações diferentes. Depois ele fala sobre a candeia, que ela não pode ser guardada debaixo de uma alqueira, ela precisa estar no lugar mais alto. Você é a luz que o Senhor quer que clareie sobre esse mundo cheio de trevas. Depois ele ensina sobre a parábola da semente, que uma vez que ela cai na terra, ela precisa morrer para que ela possa dar frutos. Depois ele ensina sobre a parábola do grão de mostarda, que é o menor grão do mundo, mas se torna numa árvore gigante. Assim é a nossa fé. Depois ele vem e exatamente fala para os discípulos, chegou a hora de praticar aquilo que eu estou ensinando. Depois de todo dia de ensino, Jesus convida os discípulos para uma missão.
O texto começa dizendo que naquele mesmo dia, ao anoitecer. Perceba o detalhe. Porque Jesus começa pela manhã, passa o dia todo com os discípulos sentados ali na beira do mar, ensinando princípios que deveriam ser princípios guardados no coração, e de forma nenhuma poderiam negociar esses princípios. Quando vai anoitecendo, é natural, principalmente no tempo de Jesus, que eles procurassem voltar para as casas, que eles procurassem um lugar para descansar, para se alimentar depois de todo um dia. Então, quando a Bíblia diz que ao anoitecer, está sinalizando que era naturalmente, era tempo de se recolher. Só que o detalhe é que Jesus, ele não diz, vamos nos recolher. Jesus diz, vamos para o outro lado. Tem momentos que o Senhor não vai falar aquilo que você quer ouvir. Tem momentos que você vai pedir, Jesus, eu quero ficar aqui no meu canto. Jesus diz, não, vamos para o outro lado. Jesus, eu quero sossego agora. Jesus, não, ainda tem muito trabalho. Jesus, eu não quero mais me envolver. Jesus disse, quem te disse isso? Você vai para o outro lado comigo. Ainda existe uma missão a ser feita. O convite foi, vamos para o outro lado. Jesus sempre te convida para algo maior. Você pode estar vivendo a experiência gigante que for, mas Jesus sempre tem algo maior para você. Jesus sempre tem um nível maior para mim e para você. Jesus sempre tem uma bênção maior para a nossa casa. Jesus sempre tem um tempo melhor para a nossa direção. Nesse texto nós precisamos aprender essas lições. E eu quero compartilhar 3 delas com você. Você está comigo aqui? Amém. Se você pode, anote. A primeira lição: vida com Jesus é sinal de renúncia. Aonde tem Deus no meio, tem que ter renúncia nossa. Aonde tem Jesus na nossa vida, Ele nos convida a renunciar a alguma coisa. Porque não tem como a gente querer viver experiências com Jesus do nosso jeito, com a nossa mentalidade, com nossos achismos, com o nosso egoísmo, com tanta coisa que é nossa. Jesus nos convida a renunciar. O texto começa dizendo que ao anoitecer, Jesus diz, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Aí o texto diz, deixando a multidão, os discípulos o levaram no barco. Se nós desejamos viver uma vida de fé, irmãos, uma geração como essa, nós vamos precisar deixar algumas coisas para trás, inclusive o nosso ego, o nosso orgulho. A gente quer viver experiências de fé, cheio de orgulho no coração, cheio de mágoa, cheio de trava, cheio de rancor, cheio de olhares atravessados. Não vai dar certo, irmão. Porque vida de fé é vida de abandono. Diga assim, vida de fé é vida de abandono. Eu preciso, diga assim, eu preciso abrir mão do meu ego. Esse é o convite de Jesus, e sempre foi e sempre será, para mim e para a sua vida. Não combina viver com Jesus alguém cheio de orgulho, porque vai ter confronto interno. O Senhor sempre vai te chamar para o outro lado. Ou seja, Ele está dizendo, tem algo maior para você, mas você precisa deixar algumas coisas aqui. Eu tenho uma unção maior para você, mas você precisa abrir mão de algumas coisas aqui. Eu tenho uma bênção maior para o teu casamento, mas você precisa decidir renunciar a algumas coisas aqui. Quando Jesus convida Nicodemos, que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, Jesus estava dizendo, Nicodemos, é preciso abrir mão, renunciar de algumas coisas para você experimentar de algo novo de Deus. É um convite para matar a velha vida. Preste atenção e você vai concordar comigo. Se você quer amadurecer, você é convidado para deixar a infantilidade para trás. Sim ou não? Se você quer aprender, você é convidado a deixar a preguiça de leitura para trás. Você vai precisar ler. Se você quer trabalhar, você vai ter que deixar o conforto da sua casa e sair para o trabalho. Se você quer prosperar, o convite vai ser para você deixar de ser avarento e ser generoso. Se você quer liderar, o convite é você sair do centro. Sempre o Senhor vai te convidar a você renunciar a alguma coisa. Se você quer viver uma experiência maior com Deus, mudar de nível é um convite a deixar o conforto para trás.
Naquela hora, Jesus estava dizendo assim: olha, nós temos o direito de descansar. Vocês têm o direito de descansar, passar o dia todo aqui ouvindo eu ensinar. Mas escute, se você quer viver algo maior, você tem que abrir mão às vezes do seu conforto. Se você quer viver uma experiência maior com Deus, você vai ter que abrir mão da sua vontade. Se você quer viver um milagre na sua casa, você vai ter que abrir mão do seu gosto, do seu querer, de você estar no centro das coisas. E você vai ter que colocar Jesus no centro da sua vida. Você vai ter que deixar que a vontade de Jesus prevaleça. Esse é o convite do Senhor para mim e para a sua vida. Se eles estivessem preocupados com o seu direito, seu conforto, seu descanso, eles iriam ficar no mesmo lugar, iriam perder aquilo que Jesus estava preparando para eles viverem. Tem gente se limitando no avanço porque só está olhando para si mesmo. Tem gente se limitando no que Deus quer fazer e usar você porque está só olhando para você mesmo, está se preocupando só com o seu agrado, que as pessoas se agradem, que as pessoas se autoafirmem. Para com isso. Você precisa de Jesus na sua vida, e para Jesus florescer você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quanto mais olhamos para nós mesmos, menos nós enxergamos o propósito de Deus na nossa vida. Faz sentido ou não? Quanto mais você estiver preocupado com você mesmo, menos você consegue enxergar, menos você consegue experimentar aquilo que o Senhor quer fazer, o propósito de Deus. Naquele dia Jesus estava convidando para os discípulos experimentarem de algo maior. Vamos para o outro lado porque tem uma missão maior. Vamos para o outro lado que eu quero mudar o nível de vocês. Vamos para o outro lado que eu quero amadurecer vocês na fé. Vamos para o outro lado que eu quero que vocês sejam aprovados na provação. Eles não sabiam, mas o outro lado era uma cidade chamada Gadara. E tinha um homem lá que precisava de Jesus, que era o endemoniado de Gadara. Você sabe desse texto, quando Jesus bota o pé na cidade, o homem ele é atraído à presença do Senhor. A gente não sabe às vezes os convites do Senhor para a nossa vida. Mas confie, porque sempre Ele vai te convidar para algo melhor. O convite de Jesus não foi para descansar. Jesus diz: vamos para o outro lado. Ele estava ensinando: para andar comigo, você vai precisar deixar o eu no centro para trás. Vida de fé não combina com vida egoísta. Diga isso, vida de fé. Diga, vida com Jesus não combina com vida egoísta. Tem coisas que você precisa renunciar na sua vida. Qual o milagre que você espera da sua casa? Qual a intervenção do Senhor que você tem orado? Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer a você: eu estou te chamando para você ir para o outro lado, tomar posse de algo maior. Mas você precisa estar disposto a renunciar a algumas coisas. Quantos estão me entendendo aqui? O texto diz que eles, deixando a multidão, levaram Jesus. Se eu quero te dar um conselho nessa lição, é que você fique com a sua fé e abra mão do resto. Fique com Jesus e abra mão do resto. Nem todos nessa geração estão dispostos a isso. Mas se você tiver que fazer uma escolha, escolha ficar com Jesus. Se você tiver que fazer uma escolha, quem eu vou levar no meu barco? Leve Jesus. Se você tiver que fazer uma escolha, com quem eu vou caminhar nessa geração? Escolha caminhar com Jesus. Se você tiver que fazer uma escolha, quem vai sentar na minha casa, na mesa da minha casa? Escolha por Jesus. Primeira lição que eu e você precisamos aprender: vida com Jesus é sinal de renúncia. Qual é o sinal de renúncia que você tem? Olha para a tua vida agora. Olha para a tua vida agora, porque essa resposta só você pode dar. Qual o sinal de renúncia que tem na sua vida por Jesus? O que você tem decidido renunciar por Jesus? O que teu casamento tem decidido renunciar por Jesus? O convite dele é: abra mão de algo, se você quiser mudar de nível na sua vida. Segunda lição: Jesus no barco não isenta de tempestade. Jesus no barco
não isenta de tempestade. O texto diz que levantou-se, eles entraram, Jesus no barco, eles começaram a atravessar o mar da Galileia em direção ao outro lado da margem. Eu já estive lá, e não é algo tão perto, é algo muito distante. E as embarcações daquele tempo não são como de hoje, tem motor, que você chega numa velocidade. Então o barco ele começou a ser levado pelas velas. Jesus no barco, Jesus entra no barco e ele ocupa o lugar da polpa do barco. E ele decide deitar um pouco para descansar. Isso é sinal de que Jesus estava deixando com que os seus discípulos tomassem as suas escolhas no meio do convite de Jesus. E aí, a Bíblia diz que no meio do percurso, porque não foi no começo, nem foi já no final, quando ele estava no meio do percurso, levantou-se um forte vento, levantou-se uma tempestade, e as ondas se levantaram sobre o barco, e este estava se enchendo de água. Está aí na sua Bíblia. E nós sabemos mais do que ninguém, irmãos, que água dentro do barco é um perigo. Diga assim, água dentro do barco é um sinal de perigo. Preste atenção nesse detalhe, porque o texto está falando que algo estava se levantando na direção do barco. O barco não foi feito para ter água dentro, o barco foi feito para estar acima da água. Amém? Amém ou não? Então, quando a água consegue acessar dentro do barco, é um sinal de perigo. E aí, preste atenção aqui na lição do Senhor para a sua vida. Não deixe o inimigo colocar água dentro do seu barco. Se nós não estivermos atentos, a água pode entrar no nosso barco. No meio da tempestade, o que você precisa fazer é não deixar que a água entre dentro do seu barco. Porque se a gente vai permitindo, uma hora, esse barco vai afundar. Se a gente vai deixando, uma hora, esse barco vai naufragar. A ordem de Jesus qual foi a ordem de Jesus? Vamos para o outro lado. Diga assim, a voz de Jesus foi, vamos para o outro lado. Então diga assim, se Jesus falou, vai acontecer. Diga assim, pode se levantar, tempestade que for, mas se Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado, então nós vamos chegar do outro lado. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado. E diga ela assim, se Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado, diga assim, nós vamos vencer essa tempestade e nós vamos chegar lá. Essa tempestade, irmãos, ela é espiritual. Essa não é uma tempestade comum. Essa é uma tempestade espiritual. Preste atenção, porque existem batalhas espirituais na nossa vida, na direção da nossa casa, na direção da nossa família. Por quê? Porque o diabo sabia o estrago que Jesus faria no inferno quando colocasse os pés do outro lado. E aí o que ele fez? Ele levantou uma tempestade para atrapalhar a voz de Jesus. Você está comigo aqui? O diabo sabia bem o que Jesus iria fazer do outro lado. O estrago que Jesus causaria no inferno ao se encontrar com aquele homem endemoniado. Por isso o vento forte se levantou para fazer a água entrar no barco. Preste atenção aqui nessa noite, irmão. Preste atenção aqui, porque o trabalhar do inimigo na nossa direção é fazer com que a água entre no nosso barco. O trabalhar do inimigo continua ainda sendo investindo na nossa casa, na nossa família. Mas a água só entra pelo barco por dois lugares. Se o barco tiver uma brecha, ou se tiver uma tempestade no meio do caminho. É por isso que a Bíblia nos recomenda, não deis lugar ao diabo.
Porque se a gente der uma brecha, a água vai entrar. E isso é para todos nós. E uma vez que a água entra, o grande perigo está. Porque se a gente não corrige logo isso, as águas vão entrando. E quando a gente tentar socorrer a embarcação, pode ser tarde demais. Você está comigo aqui? Então abra os seus olhos espirituais para enxergar. Será que tem água entrando no seu barco? Será que tem água entrando na sua família? Será que tem água entrando no seu casamento? Será que tem água entrando nas suas finanças? Será que tem água entrando na sua vida ministerial com Deus? Será que tem água entrando? Hoje é uma noite que o Senhor te trouxe aqui para despertar você sobre essa tempestade espiritual na sua direção. Entenda algo. Se você quer ser usado por Deus, se prepare para enfrentar ventos contrários. Porque o texto deixa claro que o fato de estarmos com Jesus, servindo Jesus, andando com Jesus e ter Jesus no nosso barco, não isentou de correr o risco de naufragarem. O que não podemos é aceitar água dentro do nosso barco. Sua fé precisa estar preparada para surpresas. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses 24 anos servindo a Deus, é que vida cristã nunca é algo premeditado. Vida com Deus nunca será algo calculado, irmãos, algo esperado, algo planejado, não. Tem coisas que acontecem que não está no radar da vida com Jesus. Nós somos surpreendidos. Acredito que você já experimentou isso. Quando você menos espera, uma crise. Quando você menos espera, uma enfermidade. Quando você menos espera, uma decepção. Quando você menos espera, uma palavra que magoa. Alguém que nos abandona. Uma traição inesperada. Um lugar que nós éramos bem-quisto e do nada nós não passamos a ser mais. Pessoas que nos amavam e do nada não amam mais. Tem coisas que acontecem que não está no radar da vida com Deus, com Jesus. Mas volto a dizer o que eu disse no começo. Se tem uma verdade que é inegociável, é que Deus é bom o tempo todo. E ainda que a gente seja surpreendido por qualquer coisa que seja, nós precisamos confiar que se Jesus está no barco, e Ele disse que nós vamos chegar do outro lado, então nós vamos chegar do outro lado. Porque a palavra do Senhor jamais falhará. Pode passar o que for, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então eu te aconselho a começar a se preparar para chegar do outro lado, porque Jesus está te chamando. Tem algo grande esperando por você e a sua família do outro lado, mas se prepare para enfrentar os ventos contrários. Tempestades inesperadas virão, e não temos como prever, irmãos, de onde vem o vento, porque a própria Bíblia diz que ninguém sabe de onde o vento sopra. E quantas tempestades ninguém vê. Ninguém vê de onde vem o vento forte. Quando você menos espera, o vento bate. Mas se tem um conselho do Senhor para a sua vida nessa noite, é: não deixe o seu barco afundar. Diz a essa pessoa que está ao seu lado: por favor, eu prometi que, porque Alexandre de Moraes deu um decreto, né? Disse que é proibido agora você falar para o irmão que está ao seu lado dizer alguma coisa. Brincadeiras à parte, mas diga a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: não deixe o seu barco afundar. Diga assim: não deixe a sua família naufragar. Lute o que preciso for. Se agarre à palavra de Jesus, que disse que você e a sua casa vai chegar do outro lado. Então fica firme, diz ela, fica firme. Essa tempestade não vai afundar a sua vida. Amém? Você pode aplaudir a Ele?
Amém. Não se canse de lutar contra a tempestade que se levanta. Por último, e não menos importante, não pule do barco, clame por Jesus. O texto diz que os discípulos, no meio da tempestade, eles foram lá e acordaram Jesus, dizendo: mestre, tu não te importa que nós vamos morrer. Jesus se levanta, se espreguiça e dá só um comando ao vento e ao mar para se aquietar. Tem socorro, irmãos, que só funciona quando vem da palavra de Deus para a nossa vida. Tem socorro para a nossa casa que só vai funcionar quando sair da palavra de Deus. Quantos de nós não sentimos vontade de pular do barco no meio de uma tempestade? Aqui eram pescadores exímios, homens que entendiam muito bem do mar. A gente não está falando de eu e você que nunca navegou. Aqui o texto está falando de homens que eram exímios pescadores, homens que sabiam mergulhar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, porque qual é o pescador? Naturalmente o pescador sabe mergulhar. E como aqueles homens estavam com medo de morrer no meio da tempestade, naturalmente a vontade seria de pular do barco e voltar a nado para o lugar seco. Mas escute, no meio da tempestade o lugar mais seguro é o barco. Diga assim: no meio da tempestade, o lugar mais seguro é o barco que me sustenta. E diga assim: se Jesus estiver nele, aí é que eu estou seguro mesmo. Olha para essa pessoa e diga assim: não pule do barco, aguenta firme. Diga assim: vai passar. O que você precisa fazer hoje é clamar por Jesus, porque Ele tem uma voz, uma palavra, um destino para mudar realidades, e Ele fará isso na sua vida e na sua casa. Acredite e creia que melhores tempos virão sobre você e a sua família, dias melhores virão sobre a sua casa. Acredite nisso. Tudo que o diabo queria é que aqueles homens pulassem do barco. Tudo o que o diabo quer é que você abandone o barco, pule do barco, deixe o barco para trás. Mas o lugar mais seguro que tem para você estar hoje é no barco, é na sua embarcação. Não abra mão disso. Quem colocou aqueles homens no barco foi o próprio Jesus. E Jesus tinha uma rota para cumprir. Então entenda, porque nós somos, irmãos, às vezes a gente é muito emocional no meio da crise, a gente é alma demais. Então quando a nossa alma disser para nós pular do barco, quando a nossa alma disser para nós que não tem mais jeito, quando a nossa alma disser para nós que o melhor a fazer é a gente tirar a nossa vida, é a gente não voltar mais para aquele lugar, o melhor a fazer é a gente abandonar todo mundo, abandonar tudo, você precisa dar uma voz de comando para a sua alma, dizendo: aquieta a minha alma, aquieta a minha alma, afirme isso: porque estás abatida minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere tão somente naquele que prometeu, porque Ele é fiel para fazer cumprir. Quantas crises a gente não passa, quantas vezes a gente não fica abalado da nossa alma, a gente fica angustiado, a gente fica oprimido, opresso, mas a gente precisa aprender com a palavra, dar comando à nossa alma e dizer: por que estás perturbado a minha alma? Confia naquele que prometeu, espere somente de Deus. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, espere mais de Deus do que de pessoas. Espera tão somente daquele que jamais vai te abandonar, jamais vai desamparar você. Porque todas as vezes que o Senhor promete algo, Ele faz cumprir. Jesus disse: nós vamos para o outro lado, e nós vamos chegar lá. Ele prometeu que chegaria, mas no meio do caminho, Ele não disse que não teria luta. A tempestade veio, mas antes da luta, existe uma promessa. Antes da crise, existe uma promessa. Preste atenção nisso, irmão. Todas as vezes que o Senhor prometer algo a você e a sua casa, vai haver luta e resistência, porque o diabo, ele trabalha contra a vontade de Deus para a sua vida. Eu já observei isso, todas as vezes que o Senhor, na minha casa, Ele libera uma bênção, ou Ele promete algo para fazer cumprir, se levanta uma luta, se levanta uma guerra.
se levanta uma tempestade. Isso é bíblico, irmão. A gente se abate, a gente se preocupa, a gente fica perguntando, a gente agora, vamos pular do barco, e agora? Nós vamos morrer, Jesus, tu não te importa do que nós estamos passando? E Jesus calmamente, sabe o que ele faz? Ele vai lá e dá uma voz de comando para a tempestade: aquiete-se, vento e mar. Hoje a voz de Jesus está na sua direção, na direção da sua casa. Sabe essa tempestade? Jesus está dizendo: ei, vai acalmar. Sabe essa guerra? Jesus está dizendo: vai passar. Sabe essa luta? Jesus está dizendo: ei, eu tenho uma voz de comando, na hora certa eu vou dizer: parou, cessou, já chega. Mas pastor, isso não faz sentido para mim. Deixa eu te dar um conselho que eu uso para mim todas as vezes que eu passo por situações assim. Ignore o que você está sentindo. Prefira ficar com o que você tem ouvido de Deus. Se Jesus disse: você vai chegar lá, fica tranquilo, porque você vai chegar lá. Apenas desperte Ele, busque Ele. Sabe o que os discípulos fizeram? Despertaram Jesus. Está na hora de você chamar a atenção do Senhor. O melhor a fazer no meio da tempestade é chamar a atenção daquele que te prometeu segurança, dizendo: Senhor, olha por nós, olha para mim. Senhor, vem com o teu poder, fala ao meu favor. Ignore o que você está sentindo e chame a atenção do que Deus está falando para você. Se Ele te prometeu algo grande, pode preparar-se, porque vai vir uma luta, uma resistência no meio do caminho, mas isso não vai roubar a promessa de Deus para a sua vida e para a sua casa. Você vai chegar lá, você não vai naufragar, a sua casa não vai afundar. Ei, o seu chamado não vai ficar no meio do caminho. Na hora certa, diga assim: na hora certa, Jesus vai acalmar essa tempestade. Diga assim: na hora certa, Jesus vai abrir essa porta para mim. Diga: na hora certa, Jesus vai virar essa página na minha vida. Na hora certa, eu vou colocar os pés no lugar seguro que Ele prometeu para mim, para minha casa. Aleluia. Deixa eu te mostrar um texto que promete. Porque, irmãos, preste atenção. Quando você atravessar as águas, você precisa crer que Jesus está com você. Qual seria a necessidade, irmãos, de Jesus afirmar que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, se não fosse nos preparando para as dificuldades? Porque Jesus teria que dizer ao Senhor: irmão Manuel, eu estou com o Senhor, irmão Manuel, todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele não tivesse dizendo: irmão Manuel, o Senhor vai chegar do outro lado, mas no meio do caminho vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter vento contrário, vai ter pessoas que se levantam, mas eu estou com o Senhor todos os dias até o Senhor chegar lá. É por isso que Isaías 43 diz isso aqui, ó, verso 2. Leia comigo: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão marcas na sua vida. Olha para duas pessoas ao teu lado e diga assim: Jesus está com você no barco. Então fica tranquilo, porque você não vai afundar. Diga assim: o diabo não vai prevalecer sobre a sua vida. Diga assim: ele pode até montar uma armadilha, ele pode até tropeçar você, ele pode até ferir você, mas ele não vai prevalecer. Quem vai vencer é a presença daquele que está com você no barco. Aleluia. Diga mais uma vez: eu não vou naufragar. Aleluia. Eu quero terminar contando uma história, se você me permite. Só mais um minuto. A história diz que uma embarcação ia sair para naufragar de uma cidade para outra. E todos entraram no barco. E ali no barco chamou a atenção de uma senhora, um garotinho, que ele sentou lá na parte mais alta do barco.
E ele pegou a sua folha para ficar pintando durante a navegação. E ali ele estava fazendo a sua pintura. No meio da navegação, uma tempestade se levanta. E o barco começa a balançar de um lado para o outro. E as ondas eram enormes, as águas batiam, o vento. E todo mundo desesperado dentro do barco. E aquela senhora na hora lembrou. E aquele garoto, eu não sei o nome dele, eu não sei como ele está. Ele deve estar debaixo da cama, ele deve estar desesperado, ele deve estar chorando, pedindo por socorro. Ela corre ao lugar onde ela viu. E para a surpresa dela, ele permanece no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo. Ele não saiu dali. E aquela senhora disse: meu Deus, que loucura é essa? Ela chegou perto e disse: ei garoto, tu não está vendo o que está acontecendo? Não estás com medo? Tu não vai abandonar, tu não vai se esconder, tu não vai gritar. Ele disse: por que eu faria isso? Porque nós estamos quase naufragando, estamos aqui no meio da tempestade e você não está preocupado. Ele diz para aquela mulher, diz assim: por que eu devo me preocupar se eu sei que o meu pai é o comandante desse barco? Se é o meu pai que está no controle, eu estou seguro. Se é o meu pai que está no barco, eu estou seguro. Eu sei que ele vai chegar do outro lado. Eu sei que nós não vamos afundar. Eu sei que nós vamos chegar lá.